Opa, tá me ouvindo? Tô ouvindo, Deixa eu só ligar o fone aqui. tá bem. Tá me ouvindo agora, Bárbara? Tô ouvindo bem. Beleza. E aí, tudo bem? Bom Tudo dia, bem. boa tarde, quase, né? Oi? Boa tarde já, quase, né? Exatamente. Estamos chegando aí na metade, né? Indo para metade do dia. Sim. Pô, Bárbara, obrigado por topar esse bate-papo aqui com a galera. A gente já é tradicional fazer esse bate-papo com os atletas e apresentar um pouco para a galera, né? Um pouquinho da sua história, um pouco da sua carreira, que tem muita coisa para falar, né? E a gente queria saber primeiro, né? Quando que você ingressou no fisiculturismo até atingir esses patamares que você está hoje? Bom, eu comecei, na verdade, a treinar musculação sério de 2013 para 2014. Esse foi o ano que eu ingressei com o intuito de treinar para competir. Uhum. E desde aí não parei, né? Na verdade, eu voltei em 2013 a fazer esporte, porque eu tive alguns problemas nos anos passados, e a convite de um amigo eu acabei entrando para musculação e ele me fez um convite. Ele disse: "Olha, você tem condições de competir". A musculação, o fisiculturismo naquela época não tinha esse boom que é hoje, né? Mas já vinha em ascensão, já tinha campeonatos mais organizados no Brasil. E aí ele começou a me levar nesses campeonatos para ver como funcionava esse mundo. E ele dizia para mim: "Bárbara, o único problema é que você treina bem, tem condições físicas de desenvolver bem, mas você tem que fazer dieta". E eu tinha um probleminha com isso, né? Eu sempre fui boa de garfo e nos meus outros esportes eu fazia tanto trabalho aeróbico, porque eu já fui atleta de musculação, de natação, de triatlo. Então são esportes que o aeróbico é direto. Então, não, por mais que eu tivesse ingesta, né, de alimentos, eu não sofria tanto como no fisiculturismo, que é uma dieta mais restrita, Sim. né? E a partir desse ano final de 2013 para 2014, eu disse: "Não, então vamos levar a sério esse negócio de fisiculturismo". Aí decidi, em 2014, começar uma preparação, e em 2015 eu entrei pela WFF, né? Hum. Eu queria ser grande, eu queria ser bodybuilder. E na época eu seguia algumas atletas que eram bodybuilder. Aí, como estava no último ano da categoria, Sim. que eles iam me extinguir da IFBB, ainda teve um campeonato, teve o último Olímpia, que foi a Anne Freitas, que ela estava super cotada também para ganhar esse Olímpia. E a Anne tinha um físico incrível, né? E eu era Sim. apaixonada. Então eu sempre quis ser grande. E eu disse: "Não, eu vou ir para outra federação que tem essa categoria", e abracei essa causa. E aí fui competir na WFF em 2015, 2016, onde eu fui vice-campeã brasileira de bodybuilder. Em 2015, nesse meu primeiro ano, quem subiu comigo foi a Alcione nessa competição. Hoje eu Hum. brinco com ela, né? Eu mando as fotos para TBT Uhum. e digo: "Olha só onde a gente começou", né? Sim. Então, foi um campeonato muito bom, até a promoter Simone, que faz parte hoje da NPC, Uhum. também estava junto nessa competição, e outras atletas que hoje estão por aí. Sim. Acho que deu uma travada, peraí. Deixa eu movimentar aqui. Não tô te ouvindo, Bárbara. Agora, voltou. Tá, é que estava tentando uma chamada para mim aqui. Ah, não, normal. Então, Então, assim, tiveram outras, né? Que hoje também atingiram um patamar tinha e começaram ali. atletas que hoje continuam no circuito, Sim. né? Aí
em 2016 eu tive uma finalização um pouco mais complicada nessa competição e eu recebi a ajuda de um nutricionista que está levando atletas também nessa competição. Uhum. Ele me ajudou nessa última semana de finalização e a gente competiu. Os atletas dele também se destacaram bem nessa competição, nesse brasileiro, que foi em Mato Ele me fez uma proposta. Eu disse, quem sabe você fica como meu treinador para o próximo ano. Aí ele disse, não, eu tenho uma melhor para te fazer. Você troca, eu te preparo, você troca de federação, troca de categoria. Aí eu fui para Women's Physique. E aí começou todo um processo de diminuição, né? Porque eu já estava num processo maior, estava com as pernas bem grandes, os meus braços já estavam desenvolvidos. E eu precisei diminuir, eu tive que enxugar, né? Então tinha muitas coisas que eu não podia treinar, a perna também tinha que controlar, porque a categoria exigia um slim, uma coisa mais enxugada, e naquela época mais ainda, né? Então, era muito menor do que é hoje a categoria. E eu acabei fazendo esse processo aí no final de 2016 para 2017, para entrar em 2017 numa nova federação e numa nova categoria. Sim. E aí, em 2017, deu tudo certo, né? Eu levei todas as competições estreantes aqui no Rio Grande do Sul, gaúcho, brasileiro, sul-americano. E naquela época era assim, não tinha o Procard, né? Sim, era muito difícil. Estreante, você tinha que ganhar gaúcho, você tinha que ganhar, gaúcho que eu digo é o estadual, né? De cada cidade. Você tinha que ganhar o brasileiro, você tinha que ganhar o sul-americano, e depois de você ser campeã nessas categorias, nessas cidades, né? Nessas etapas, aí sim você teria a oportunidade de fazer uma tentativa para o Procard, que era fora do Brasil. Então, eu já estava planejando todo esse processo, foi feito num planejamento com vários profissionais, com nutricionista, com coach mental. Daí eu acabei pegando uma pessoa de fora. Quando eu ganhei o estreantes, eu vi que eu precisava de uma pessoa que tivesse uma outra visão sobre a categoria. E pegando a Priscila Cavilha, que não mora no Brasil, mora nos Estados Unidos, que é uma potência assim, nessa categoria, que vinha ganhando nos Estados Unidos, que estava se destacando nessa categoria. E a gente fez um trabalho maravilhoso nesses 3, 4 anos aí de categoria Women's Physique. Sim. E em 2017 foi isso, fui abençoada, agraciada com todas essas competições, teve muito trabalho, foi todo um processo, como eu te falei, todo um planejamento para se chegar nessas competições. E aí, em 2017, veio aquele burburinho que a NPC ia vir para o Brasil, que ia trocar federação, e aí acabamos tendo a felicidade de ter a NPC no Brasil com um comunicado que em 2018 haveriam competições e haveriam os Procards, né? Sim. E aí eu me preparei para 2018, para o primeiro Procard que teve aqui no Brasil, que foi o Muscle Contest Brasil, que foi feito primeiro em São Paulo. E aí acabei ganhando essa competição e ganhando o Procard na categoria Women's Physique. Aí fiquei, em 2019, fui para o meu Pro Debut em Portugal e não fui bem colocada, fiquei em 7º, mas entre 20 e poucas atletas. Eu considero que foi uma boa colocação, eu fiquei no primeiro call-out, né? E eu acho que eu estava muito debilitada, eu estava sozinha, era a minha primeira viagem internacional, minha primeira competição internacional. Eu não tinha patrocínio, eu não tinha treinador comigo, então era tudo novo. Caramba! Foi uma coisa que pesou para mim, a minha preparação foi bem difícil, eu cheguei muito debilitada nessa competição. Então eu senti que no palco ali, depois do primeiro call-out, eu não consegui sustentar as poses. Daí eu fui perdendo colocações. Né? E acabei
acabei ficando em sétimo. Quando eu fui para o primeiro call-out, eu ainda estava em quarto, né, no palco. Mas aí a gente foram fazendo os confrontos e eu já não conseguia mais sustentar as poses. Eu estava muito debilitado, eu estava muito cansado. E aí, por que digo isso, né? Porque eu estava numa categoria que, na verdade, não vai contra, mas é uma categoria difícil para eu estar. O meu físico é um físico que é para crescer, entendeu? Sim. E eu estava segurando um físico há muito tempo, com uma dieta muito restritiva, muito sofrido, muito cardio, para ficar com aquele corpo slim que a categoria pede, né? Com aquela cintura amarrada. Então, não é fácil para minha estrutura corporal ficar na Woman's Physique. E aí teve a pandemia depois de 2019, né? Onde que afetou muitas pessoas, alguns atletas conseguiram ainda fazer aquele rebolado e competir para fora e eu não consegui. Aí foi um ano que minha cabeça não ficou legal, que eu passei dificuldades, engordei bastante, não sabia se eu ia voltar, eu fiquei um tempo parada. Né? E depois, com a ajuda de um coach mental também, eu consegui voltar. E aí, daí eu fiquei nessa transição. Ou volto para o Woman's Physique, ou venho para bodybuilder, que daí já estava começando aquela história toda de voltar ao bodybuilder, e aquele bafafá todo. E aí, em 2022, quando terminou a pandemia, eu ainda tentei subir numa competição no Rio de Janeiro, num primeiro Pro da Woman's Physique que teve no Rio. Só que o meu físico, a minha preparação ali também teve um problema. Eu tive que trocar de treinador, faltava um mês, 4 semanas para a competição. Eu acabei trocando de treinador, tive que trocar todo o meu protocolo e não estava adequado. E a gente tentou chegar com o melhor físico possível dentro daquelas 4 semanas trabalhadas, né? E acabei ficando em sétimo também nessa competição. Foi uma competição maravilhosa, eu me senti bem. Foi a primeira competição dentro da categoria Woman's Physique que eu não passei mal, que eu não me senti debilitada, como eu sempre me sentia, né? Mas o meu físico já estava grande. Eu era a menina maior do palco ali, comparando com as meninas que estavam ali, eu já estava muito quadrada, né? O meu físico já estava em X. Ele não estava mais na categoria da Woman's Physique, que é quase uma figure, né? Um pouquinho mais muscular, digamos. Sim. Aí acabei migrando de vez para bodybuilder. Aí em 2023 fui para Romênia no Olympia Masters, né? Onde mais de 500 atletas mandaram suas inscrições e eu consegui ganhar essa vaga para competir, essa volta do Olympia Master, que estava há 11 anos sem acontecer esse evento. Então foi uma grande volta. O fisiculturismo, o bodybuilder feminino, ele está em ascensão novamente, né? Sim. E nos Estados Unidos, lá fora, as mulheres musculares, elas são muito valorizadas. Sim. Então, essa competição foi maravilhosa. Eu fiquei em segundo lugar e com aquele gostinho de quase primeiro, sabe? Esse segundo lugar, para mim, valeu como se fosse um primeiro lugar. Eu fiquei muito feliz porque atletas que eu seguia, que eu já tinha respeito, com nome de anos, né, no fisiculturismo, principalmente no bodybuilder, né, estavam competindo comigo. E foi muito bom. Tiramos o segundo lugar. E depois fui para a Romênia novamente no Muscle Festival, em novembro. Aí também ficamos em quinto, subimos no primeiro call-out, ganhamos medalha. E agora a gente está nesse processo, né? Aqui no Rio Grande do Sul, não sei se você ficou sabendo, mas nós passamos por um momento muito difícil. Fomos afetados pela enchente aqui em Porto Alegre. E graças a Deus a minha casa não foi atingida, mas todos nós sofremos com esse acontecimento, né? Principalmente na questão financeira, a cidade parou, foi um mês de caos, a gente não conseguia sair nem entrar da cidade. Eu fiquei quase um mês sem trabalhar. Então, acabou os meus planos para este ano, eles ficaram um pouco conturbados, né?
eu iria competir ali na Popa, que teve fim de semana retrasado. Mas com todos esses acontecimentos, é melhor me resguardar, seguir o meu booking, ganhar mais massa muscular e estar pronta para o ano que vem. Então, nós estamos em preparação agora com essa notícia maravilhosa que o Master Olímpia vai ser em Tóquio, no Japão. E quem sabe antes de suba numa competição. Ainda não está definido, mas eu já comecei um cutzinho para deixar o meu físico mais preparado, para ver o que ficou desse booking aí e trabalhar mais alguma coisa em cima desse físico. E quem sabe a gente, se eu conseguir o visto agora que eu estou dando encaminhamento, a gente consiga subir numa competição antes ainda do Masters Olímpia, que acontece em agosto, em Tóquio, no Japão. Legal. Então é a trajetória, né? Uma coisa rápida, sim, mas para as pessoas que não sabem ainda, né, dessa trajetória. Sim. E agora no bodybuilding, né? Tem sofrimento, crescendo. Na sua praia. Bárbara, é impressionante a gente comentar também aqui que assim, né? Você iniciou ali em 2013, né, mais ou menos, a musculação. Onde como a gente pode colocar 10, 11 anos aí, né? Até hoje. Isso. Cara, é muita massa muscular para pouco tempo. E quando a gente olha, aí a gente traz aquele fator potencial genético. Quem entra direto na bodybuilding? Geralmente as pessoas vão migrando, né? Começa mais lean, vai aumentando. Quem começa na bodybuilding é muito louco. E é por isso que você falou um pouco da valorização que as meninas têm lá nos Estados Unidos. E é exatamente por isso, porque não é fácil. E as mulheres que conseguem chegar nesse patamar, ainda mais nesse tempo, elas devem ser valorizadas, né? Não, e outra, né? Um detalhe que é mais importante ainda, que eu faço agora, em outubro, 49 anos. Então, já é um mais difícil ainda. Difícil ainda, porque a tendência agora do meu corpo não é ganhar massa muscular, né? Sim. É ao contrário, eu ir perdendo. Então, tudo vai tentando ir contra, mas a gente vai revertendo esse processo para ter um ganho. Então, eu tenho que agradecer a minha genética, porque isso com certeza me ajuda muito. O meu próprio treinador já falava isso, o meu treinador atual, que é o Brian Cidade, ele sempre falou, Bárbara, você tem que ir para o bodybuilder. Você é bodybuilder. Sim. Então, você está lutando contra a sua categoria, né? A sua genética. Sim. E tanto é que, às vezes, na Humas Physique, eu ficava, muito tempo sem cargo. E era difícil para o meu físico diminuir, sabe? Eu tinha que fazer um esforço, às vezes 2, 3 cargos por dia. Então, era complicado. E eu sou personal, então eu passava o dia inteiro. Coloca peso aqui, sim, tira peso ali. Então, isso também, eu não conseguia deixar de treinar o braço. Eu tinha que fazer alguma coisa para tentar manter aquele corpo mais fraco, né? Menor, digamos, mais slim, sim, não tão agressivo. Então, foram várias coisas aí que a gente teve que fazer para se enquadrar nessa categoria. E sim, hoje, eu sou super tranquila na bodybuilder. Claro que os treinos são mais pesados, né? A ingesta de comida, às vezes, é bem maior. O meu booking era para eu ter chego com 95 quilos, eu acabei chegando a 91. Não foi fácil, né? E acredito que num próximo booking, de repente, a gente consiga chegar a esse peso. Mas é tudo porque o meu físico, meu corpo, ele estava acostumado a receber pouca comida. Então, de uma hora para outra, você fazer uma ingesta maior e com mais calorias, né, com mais quantidade de comida, é até difícil do corpo conseguir absorver. Então, aquela sensação de inchaço, de mal-estar. Então, a gente tentou fazer alguma coisa que também não agredisse demais o meu intestino, que não deixasse ele irritável, que não ficasse estufada, com aquela sensação ruim o dia inteiro, porque eu trabalho o dia inteiro, né? Eu trabalho das 6 da manhã às 9 da noite como personal. E no meio disso, eu treino. E eu acho que foi um book de muito boa qualidade, né?
que a gente conseguiu ter um ganho expressivo para o ano que vem. E, claro, os trabalhos continuam, né? A gente continua treinando pesado. Agora a gente começou a diminuir um pouco a questão da alimentação, a dieta. Está começando a diminuir as calorias. E é um trabalho que a gente tem feito assim, cuidando muito da saúde, preservando, porque tudo depois lá no final vai fazer diferença, né? Sim. Eu até comento que eu confundi um pouco a categoria, né? A gente comentou antes. Porque, assim, é difícil você achar figure, né? Aí fica mais difícil você encontrar woman's physique. Sim. Bodybuilding, então, bodybuilder no Brasil, então, né? Aí até vem minha pergunta, e como que é a competição? Porque, assim, né? Tem que ter gente participando, senão eles não abrem a competição. E é um super funil, né? De encontrar as mulheres assim, no Brasil. Como que é isso? Eu vou falar para ti, não sei se você já ouviu falar da Femi World Brasil. Sim, sim. Então, pela uma ideia das atletas, Fábio Piton, que é uma atleta que está competindo esse final de semana lá no Sardinha, ela é da categoria Women's Physique, ela teve a ideia de fazer esse grupo de atletas. Então, são atletas das categorias Women's Physique, Figure e Women's Bodybuilder que estão nesse grupo. São mais de 150 atletas. Existem mais atletas que a gente está aos poucos trazendo. São atletas amadoras. Tem algumas atletas profissionais que estão dando suporte para esse grupo também. Eu sou uma delas. E a gente está começando esse trabalho, né? Para que as pessoas tenham conhecimento das categorias mais musculares, não só fitness, né? Não só biquíni, não só wellness, mas ver que as categorias musculares também elas podem crescer, ser respeitadas e a gente ter feminilidade. A gente não precisa ter um cabelo curto, a gente pode ter um cabelo bonito, usar uma maquiagem, ser elegante. Isso é questão de cada atleta, né? E as meninas, hoje em dia eu vejo que tem meninas que gostam de treinar, né? Que não tem mais aquela coisa, eu não quero ficar com um braço grande. Não, eu acredito que esse é um trabalho que nós temos que fazer para divulgar essas categorias. Porque as outras atletas, elas divulgam bem as suas categorias. Elas postam, elas fazem as mídias. Sim. Então, por isso que as categorias fitness, elas têm ascensão. Porque elas são bem trabalhadas. As meninas sabem trabalhar categorias. Então, acredito que está faltando para as musculares é isso. É um trabalho mais pegado com a parte de mídia para ir levar essas nossas categorias a um patamar mais conhecido, né, no fisiculturismo. E eu acredito que isso está acontecendo. A cada ano vai melhorando. Por exemplo, agora no Sardinha eu estava olhando ao vivo, tinham 5 ou 6 meninas numa final ali de figure. Então, antigamente tinha 2, 3 no máximo. Então, está aumentando. Claro que tem competições, como hoje tem competições direto em todo o Brasil, é óbvio que vai chegar uma competição que vai enxugar, que vai ter menos atletas. Agora, competições que já tem nome, que, por exemplo, Olímpia, Amador, Sardinha, aqui a Copa Bodybuilder do Sul, são competições que já estão tendo respaldo. Então, vão existir mais atletas, são competições que premiam melhor. Então, tem tudo isso, né? E a gente tem que ver que hoje a gente tem mais oportunidades de aparecer do que tinha antigamente. Eu acredito que com o passar dos anos isso vai mudando. E com esse trabalho que eu te digo, né? Se esse grupo realmente se unir e mostrar que está aí e trabalhar bem as suas mídias, a tendência é aumentar. Exato. Por isso que cada vez mais aqui no Iron Talk, eu tenho falado mais de 10 já, Women's Physique, e é justamente para isso também, né? Divulgar, mostrar para a galera como é que funciona, né? Categoria e tal. E como que foi para você, assim, 2012 a mídia era uma coisa, né? A gente não tinha muita pretensão de divulgação, trabalho duro. Como que está sendo para você se adaptar nesse momento de, ai meu Deus, tenho que ir lá gravar e postar, sabe? O que mais pega para mim é a questão do tempo, né? Como eu não tenho patrocínio hoje e eu trabalho muito, fica difícil eu gravar.
fica difícil eu parar para postar. Mas eu estou tentando melhorar isso já. Eu tenho uma pessoa que me ajudou, que tenta me ajudar, que é o Julinho, que é um coach, né, de resultados. E ele já me falou várias vezes isso, para trabalhar mais a mídia. Mas é sempre bom você ter uma equipe, uma pessoa que filma, que edita, que te ajuda nas postagens, porque é bem complicado você que trabalha 14 horas por dia também fazer esse trabalho. Não é impossível. Acredito que se eu tiver um pouquinho mais de organização, eu consiga melhorar mais as minhas mídias, né? Então, eu estou buscando agora uma ajuda em relação a isso. Pegar um coach de resultados para me organizar nessa questão das minhas mídias. As minhas mídias têm que melhorar. Então, eu já estou providenciando isso agora na questão dessa ida aí para o Masters Olímpico. Vou precisar, com certeza, mexer nas minhas mídias, a questão de patrocínio. E acredito que agora a gente vai conseguir fazer um trabalho bem bacana aí disso. Mas requer muita dedicação e organização. Mas é a questão da organização. Se você não tem uma organização, não tem uma agenda para seguir e deixar meio soltas, você não consegue fazer. Então, eu acho que tem que determinar as datas, o que vai fazer. Sim. Fazer uma programação, tipo uma planilha. Ó, dia tal vou fazer isso, dia tal vou fazer aquilo. Senão não, é impossível você se deixar alguma coisa solta. E é isso que eu estou tentando fazer agora. Sim, porque é muito difícil, né? Chega ali na preparação, na Peak Week, cara, você não tá com cabeça para muita coisa, né? Você só quer entregar o resultado no palco, aí você tem que parar para pensar em outras coisas, cara, desculpa, não vai fazer. Eu vou te gente. Quando eu estou em preparação mesmo, que eu tenho os cardios, que eu tenho aquela obrigação de 2 cardios por dia, para você ter uma ideia, eu acordo às 4 da manhã para fazer o primeiro cardio. Aí faço o cardio de 1 hora, vou tomar meu banho, porque eu começo a trabalhar às 6 da manhã. Aí atendo das 6 até às 11, vou treinar. Treino até quase 2 horas, volto para trabalhar. Às vezes um aluno falta, faço outro cardio antes. Se não, eu termino minha aula às 9, eu tenho que fazer mais um cardio. Então imagina, eu vou dormir 11 horas meia-noite, para no outro dia, às 4 da manhã, estar de pé de novo. Então, é complicado, sabe? A gente tenta fazer o melhor possível. Eu tento entregar o melhor que eu posso. Mas às vezes é meio desumano, né? Não estou reclamando, mas é que às vezes a gente faz aquilo que a gente tem condições. Ou você faz a mídia, ou você treina, né? E pensa na sua competição. Agora eu estou tentando pensar de uma outra maneira para ver se eu consigo achar um outro caminho, né? Porque também hoje as mídias são importantíssimas para nós atletas. Se a gente não tem mídia, também não tem patrocínio. Eu acredito que eu tenho essa dificuldade e por isso eu não consegui ainda um patrocínio que eu tenha resultado, que possa me ajudar a seguir, né? Um apoio. Sim. Mas vamos ver se a gente trabalhando nas mídias agora consegue a ajuda de alguém. Sim. Eu sempre tive ajuda, eu não posso reclamar. Porque, olha, ano passado eu tive ajuda de muitas pessoas, ganhei passagem, ganhei um auxílio. Então, olha, fui muito abençoado ano passado. E muitas pessoas me ajudaram, meus alunos, fiz camiseta, olha, eu me viro. Sim. E agora pensando, né, que eu pensei aqui também, né? Você dorme pouco. É um super fator contra. Muito. Se você dormisse mais 3 horinhas, hein? Como é que ia estar o dia? Olha, é complicado essa questão de sono, sabe? Sim. Às vezes eu chego aí com o meu carro para o trabalho, deixo estacionado lá na frente da academia, e para ir treinar, eu treino em outro lugar. O que eu faço? Eu pego um Uber, porque daí, aqueles 20 minutos de deslocamento de uma academia para outra, eu me encosto no Uber e durmo. Eu durmo 20 minutos antes do meu treino. Aí eu treino, saio do treino muito cansado. Aí eu me encosto de novo no Uber e durmo até a volta para a academia. Então, aí a gente vai tentando. Claro que uma qualidade, né, ideal para um atleta. Mas é isso que eu te digo, eu faço aquilo que dá. Então, eu tenho um exemplo de um atleta que fazia isso. Ele era super conhecido aqui do Sul, bodybuilder,
uma pessoa assim fantástica que já teve muito respaldo aqui no Sul. E ele dormia de 2 a 3 horas. E eu dizia, cara, como é que você consegue isso? E aí depois eu me vi nessa situação. Eu disse, não adianta. Quando você tem um sonho, quando você Sim. tem uma meta, você vai e não pensa, né? Só se Você vive, você não dorme, verdade. literalmente. E como que é o perfil, falando um pouco só de treinamento, né? Nesse tempo todo que você já tem uma carreira de mais de 10 anos, sempre foi um treinamento mais alto, com volume mais alto ou com mais intensidade? Eu imagino que seja intensidade no talo, mas como que é a sua estratégia? Na verdade, quem planeja tudo é o meu coach, né? Mas a gente vai vendo muita questão. Assim, é um treino muito pesado. Treino muito pesado, muito intenso. Se algum chego lá cansada, se eu não dormir, né? Se eu digo, olha, hoje tá difícil. Uhum. A gente dá uma mexida no treino. Se por um acaso eu já faço a primeira série e vejo que não tá dando, eu digo, ó, não dá para subir a carga. Então, ele vai vendo, ele está acostumado já comigo, né? Então, diariamente, ele já vê como eu chego lá. Uhum. Como é que eu vou fazer o primeiro exercício, ele já sente, ele já pergunta. Ah, você dormiu, você descansou, conseguiu tomar água? E aí, em cima disso, a gente vai mexendo. Claro que a gente tem um planejamento, ele tem um planejamento comigo, mas é o treino no talo, assim, não tem arrego, sabe? A gente só varia o treino em relação a como no dia, Uhum. para não me machucar, não me lesionar, né? Fazer tudo com segurança. Então ele respeita muito isso. Como eu tô no dia, se teve algum dia, se por um acaso eles vão, olha, hoje impossível treinar. Uhum. Daí então a gente descansa, no outro dia a gente pega, faz um full body e aí a gente vai mesclando, vai contornando essas situações do dia a dia. Mas se não, meu amigo, é treino no talo, muita carga. Nem eu acredito, às vezes, que eu consigo levantar tanto peso assim. Às vezes até feliz, sabe? Porque eu digo, meu Deus, nem sei como é que eu tô conseguindo tanto peso. E dá Desde medo, maturidade, né? Muitas vezes me dá sim. um medo. Eu digo, eu vou fazer um terra com 200 quilos. Nossa, já me assusta, né? Já dá aquele medo. Mas ele diz para mim que o medo é bom, porque assim a gente tem uma segurança maior, né? Faz a coisa com mais Sim, seriedade, com mais controle. sim. Vocês chegam a ter aquela famosa semana de descanso, deload ou não? É direto? E E só vai não, picando conforme nós os temos dias. hidroload. A gente segue todos esses protocolos, né? Se a gente vê que o físico está cansado, que não está mais progredindo na carga, não Sim. está conseguindo evoluir no volume, A a imunidade gente abaixou, vai, dor no pé. dar um tempo, descansa aí, vamos um pouco mais leve, e aí depois a gente retoma. Isso é fundamental, né? E o Sim. feeling do treinador junto comigo é importantíssimo. Então, hoje eu não me imagino mais treinando sozinha, porque eu já passei uma época treinando sozinha e não foi bom, sabe? Uhum. Não foi legal. Eu vi que eu tive uma caída, foi na época ali de 2018 para 2019 que eu fui competir em Portugal, que eu treinei sozinha, aquela época ali não foi boa. Eu fiquei sem treinador, não foi legal. Eu acho que se eu tivesse de 2018, que foi um físico maravilhoso da Humas Physique que eu tive, que eu competi, que eu ganhei o Procard, se eu tivesse continuado com um treinador ali, eu acredito que eu teria ido melhor nas competições no meu Pro Debut. Sim, Eu vi que ali o físico deu uma desgringolada, sabe? Eu acho que sim, quando você chega num patamar profissional, é importantíssimo você ter o olho de alguém ali, sabe? Não, sempre você pode, sim. só que você treinando sozinho, às vezes, como eu lhe falei, trabalha muito. Chega lá, tá pesado, já faz aquela carga e deu. Agora, se você tem alguém, não, cara, vai, é essa carga É, aqui, vai que dá, sabe? Então, você tem alguém puxando a sua orelha, sim. sabe? Combustível, né? E eu sinto essa necessidade. Eu sou uma pessoa que eu preciso ter alguém ali, puxando a minha orelha, sabe? Me provocando. Tem que fazer. Né? Eu disse, sabe, alguém duvidando ali de você? Você não vai fazer com Uhum. Desafiando, né? a sabe? E eu gosto.
disso, eu gosto desse desafio, eu gosto de ter alguém comigo. Legal. E até o seguinte, questão de montar o aparelho, né? Você se desgasta montando o aparelho, você se desgasta desmontando o aparelho. Eu já faço isso o dia inteiro com os meus alunos. Então, imagina, chega na hora do meu treino e eu ainda tenho que fazer isso. Leg press, puta merda. Então, é todos esses agravantes, né, que vão dificultando ou facilitando o treino. E eu sou muito grata de poder ter este coach comigo, né? De estar desde aí quando eu decidi entrar nessa categoria do bodybuilder, ele está me acompanhando. Ele foi competir comigo, foi lá na Romênia, e isso para mim também foi fundamental. Eu que já estive competindo sozinha, fui para o Sul sozinha, fui para Portugal sozinha. Não é legal, sabe? Você ir sozinha numa competição profissional. Onde, claro, que agora eu já tenho mais canja, assim, já estou mais acostumado, sei como funcionam os protocolos, como é que é a competição. Mas quando você está iniciando, é bom sempre ter alguém. Acontece qualquer problema, tem alguém para te dar um suporte, sabe? Faltou alguma coisa, tem alguém para correr por você. Sim. Você tem um final de preparação, você já está no talo, no limite. Então, ter uma pessoa que te apoie ali, que te ajude, é outra coisa. Mesmo não sendo seu coach, uma pessoa que seja, né, que esteja com você, ou seu marido, ou um amigo, já faz toda a diferença. Sim. Do ponto de vista de estratégia, né? Eu conversei com a Neca, com a Sil ontem, e elas até comentam assim, cara, depois dos 50 anos, parece que cada preparação é uma diferente da outra, assim, por quê? Por conta da idade, às vezes, por exemplo, antes você carbava no sábado é dia da competição, antes você carbava no sábado. Aí você vai ficando mais velho, talvez você tenha que carbar um pouco antes e fracionado. Você já está sentindo esses efeitos para poder mudar essas estratégias? Já sentiu da competição do Master Olímpia para o Romania Festival, que foi questão de alguns meses, né? Apesar de eu ter estado mais densa, acredito, no Master Olímpia, o meu físico ficou melhor nos cortes mais aprofundados no Romênia, porque as minhas pernas, a diferença das minhas pernas eram bizarras em questão de aprofundamento de cortes, né? O meu treinador comentou sobre isso. E a gente usou estratégias diferentes de uma competição para outra. Numa competição a gente demorou um pouquinho mais para carbar, na outra a gente foi carbando aos poucos, vendo como é que o físico ia respondendo, né? E daí a gente está fazendo esses ajustes. Por isso que agora eu estou entrando nesse cutting, para a gente ter uma antecedência, mas ter um tempo a mais desse físico ir ganhando uma qualidade novamente, como tirar dessas calorias, diminuindo a dieta aos poucos, para não perder a densidade, não usar queimadores agora, deixar para usar os queimadores mais no final, lá para como se fosse um plus do final da preparação, porque com a idade, estando mais velha, acarretam em outras coisas na saúde, né? Então, quanto menos você usar produtos para estimular essa queima, quanto mais saudável você se manter durante a preparação, no final, aquele produto ali realmente vai fazer a diferença. Então, é isso que a gente quer. A gente está entrando nesse cutting agora para ficar mais tempo em preparação, deixar esse físico mais limpo e, a partir daí, trabalhar em cima, né, nesses meses que vão faltar, com esse físico mais limpo, mais condicionado. E a gente vai jogando com essa questão do carbo, com a questão da gordura, e ver como é que o físico vai respondendo. Porque é também uma novidade para nós essa questão da idade com a categoria. E na bodybuilder eu vejo que a gente tem muito isso, né? É tentar entrar condicionada, mas não entrar flat. Você entrar muscular, você entrar densa. Porque a categoria pede isso, pede a densidade. Por mais que eles queiram ver você condicionada, você não pode chegar condicionada com o glúteo sobrando, né? Quando você vira de costas. Então, isso era uma coisa que acontecia muito na Women's Physique. Eu subia tão condicionada, tão desidratada, que o glúteo ficava flat.
e na bodybuilder não dá. Quando você faz a virada ali, o seu glúteo tem que estar empedrado, né? Você tem que estar toda empedrada. Então, essa é uma coisa que a gente está ainda adaptando. E isso não é uma dificuldade nossa. Eu vejo que é uma dificuldade de todos os treinadores com todos os atletas. Porque, às vezes, é questão de detalhe. Porque, às vezes, aquela água que foi um pouquinho demais no carbo, ela passa do músculo e vai para a pele. Daí fica aquele físico não tão condicionado. Fica aquele físico mais balãozinho. Fica mais aquela água por cima, né? Então, às vezes eu entendo que o Coleman fala, hoje não tem ninguém com o condicionamento que tinha naquela época, porque os caras daquela época, eles não se importavam em entrar mais secos, né? Eles queriam entrar na fibra, eles queriam entrar condicionadíssimos. Sim. E hoje não, hoje os treinadores, eles procuram trabalhar, além da pessoa estar condicionada, mas entrar com aquele físico hard, com aquele físico denso, empedrado. E isso que hoje é o boom de cada treinador, né? Eu acho que buscar, de ter esse feeling de como manipular essas questões do carboidrato, da água, é tudo uma, como é que eu vou te dizer? É uma loucura, né, na verdade. Sim, porque sim, parece que cada competição daqui para frente vai ser uma descoberta, praticamente. Porque isso também, a cada preparação muda. Porque como a gente está falando, o sono é importante, o descanso é importante, até o treinamento é importante. Se você exagera demais, às vezes tem gente que diz, não, porque eu faço mais cardio. Mas você deu o exemplo do Kaique, às vezes estava fazendo mais coisas do que fazia mais cardio do que tinha que fazer. E o cara dizia, não, meu, tu tem que fazer aquilo. É aquilo que tem que fazer, aquilo. Não adianta você fazer mais. Não adianta você fazer 101%. Vai estar errado. Tem que fazer o 100%, é o 100%. Entende? Não adianta você fazer mais. Se fizer mais, está errado. Então, é achar esse equilíbrio, é isso que a gente acho que busca, né? É essa lapidação do fisiculturismo que é fantástica. Você achar o seu ponto, né? O seu treinador junto com você, ver até onde pode ir, como tem que fazer e se perceber. São pequenos detalhes que, às vezes, se você não parar para prestar atenção, é batido. Sim. Né? Então, o atleta também tem que se perceber. E isso é uma coisa que eu estou tentando aprender agora, porque na Uma Physique eu não tinha isso, né? Às vezes eu usava algum produto ou fazia alguma coisa e eu não conseguia ver essa diferença. Então, hoje eu já vejo na questão do treino, na questão do sono, se eu não durmo bem, não adianta querer me puxar. Se eu não durmo bem, eu já vejo que eu não consigo fazer com as mesmas cargas quando eu estou mais descansada. Sim. Ou se eu não me alimentei, ou se eu pulei uma refeição, eu vou ter que juntar a outra. Eu já noto a diferença. Então, são essas coisas que eu acho que a gente vai tendo um feeling melhor, né? E pensando na questão da saúde, né? Eu acho que respeitar essa questão da saúde hoje para mim é fundamental, né? Eu vejo que o meu físico ele consegue dar resultado muito mais saudável hoje, né? Com menos do que eu usava antes. Até em questão dos manipulados, né? Antes eu usava muita coisa. E hoje eu não uso tanto. Eu uso o básico ali, funciona super bem e está dando resultado. Sim. Então, você quer botar coisas a mais na sua preparação, mas às vezes não funciona, o seu corpo nem absorve. Não absorve. Então, você pega por tempo que são momentos, né? Exato. São períodos. E o menos é mais, eu acho, né? Porque eu acho que se você, aos poucos, introduzindo as coisas com cuidado e vendo como o físico realmente está respondendo, você tem um resultado incrível, né? E é isso que está fascinando no bodybuilder, né? Essa questão desse desenvolvimento muscular. Eu estou mais feliz, né? Porque eu não passo as dificuldades, eu passo outras dificuldades, né? No bodybuilder. Não é fácil, nenhuma categoria é. Eu acho que todas têm o seu trabalho, suas dificuldades. Não tem nenhuma coisa que é fácil. Tanto as biquínis quanto as wellness, todas nós passamos por perrengues, né? Cada uma categoria tem a sua dificuldade, a sua dedicação. E
Mas eu estou muito bem. Hoje eu me sinto dentro de uma categoria que foi feita para mim, Sim, digamos. exatamente. Sinto mais adaptada. Amo a Women's Physique, amo de paixão a Women's Physique. Eu gostaria de ficar na Women's Physique, mas para o meu físico não é Sim. saudável. Principalmente isso, não é saudável. Então, por que que eu vou ficar numa categoria que vai arriscar com a minha saúde? Vai arriscar com a minha vida? Só porque eu amo o fisiculturismo? Sendo Eu que amo, tem outras, né? eu queria, quando eu entrei no fisiculturismo, eu queria ser bodybuilder, eu queria ser grande, eu tinha o sonho de ser grande. Sim. E aí eu embarquei nessa história do Women's Physique. Só que o Women's Physique é uma categoria que eu tenho o maior carinho, mas não é feita para mim. Sim. Né? Por que que eu vou arriscar a minha saúde, tanto física quanto mental, porque já estava mexendo no meu mental, porque eu passava fome o dia inteiro. Eu comia aquela marmitinha, logo eu estava desesperada de fome. Então aquilo me causou também compulsão alimentar. Depois das competições eu ficava compulsiva e isso não é legal, né? Então hoje eu estou num equilíbrio muito bom. Então, eu acho que isso que é a melhor coisa. É o atleta estar em equilíbrio consigo dentro da categoria. Estar saudável. Eu acho que essa é a coisa mais importante. Sim. Você ter saúde mental e física para seguir nesse esporte por muitos anos. E eu Olha acho que você aí. já foi, eu acho que você já foi muito abençoada, que muitas não conseguem, assim. Você tinha uma paixão pela bodybuilder e você foi abençoada por ser geneticamente uma bodybuilder. E muitas nem Exato. conseguem, muitas têm que mudar a paixão e se enquadrar no que realmente é. Você já foi abençoada, né? Então tem que agarrar e viver isso mesmo. Agora vai se dedicar, né? Agora, todos esses anos aí que eu desconstruí o meu físico, agora eu tenho que construir, deixar ele vir, deixar solto. Então, eu não Sim. tenho pressa. Às vezes as pessoas ficam me perguntando, quando é que é a próxima competição? Como é que vai ser? Eu disse, galera, olha só, é tudo, quando tiver que ser, vai ser, vai acontecendo. Eu não tenho aquela, eu tenho sonho. Quem não tem o sonho de ir para o Olímpia? Sim. Me diz, quem entra nesse mundo do fisiculturismo e não sonha um dia em pisar naquele grande palco? Eu acho que todos nós sonhamos, né? Eu também tenho este sonho, mas eu sei que um dia eu posso chegar lá, mas Sim. eu vou trabalhando, vou caminhando. Eu não vou descansar ainda, Sim. não tinha ainda. Então, se Deus quiser, eu vou chegar lá, mas respeitando o tempo, fazendo as coisas com calma. Não quero atropelar nada. Se tiver que ser, Sim. vai ser. Quando tiver que ser, vai ser. Então, às vezes, as pessoas ficam muito nesse foco. Olímpia, 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 Olímpia. E não curtem o processo. Porque o mais bacana é esse processo que você vai se mudando. Que você vai evoluindo. Porque o mais importante é isso. É você curtir todas as fases. Às vezes tem atletas que não conseguem se ver mais gordos. Claro, às vezes eu me chateio de estar mais gordinha, de estar mais Sim. barrigudinha. Atleta gosta de estar sempre no shape. Mas não é isso. É curtir o processo. A Priscila Cavilha já me dizia isso. Bárbara, você tem que amar o processo. Você tem que aprender a curtir todas as fases. E lá em cima do palco é a hora da diversão. É a melhor hora. É a hora que você se diverte e mostra todo aquele trabalho que você fez. E se você não curte esse processo, nada disso é válido. Porque daí só fica sofrimento, só fica coisa ruim, sabe? Então, se você ama o fisiculturismo, se você gosta de treinar, aprenda a curtir os processos. Eu acho que essa é a coisa mais importante aí, né? E o recado que eu quero deixar para as pessoas é isso. Se você ama o fisiculturismo, curta o processo, né? Aprenda a todas as fases que essas preparações trazem para a gente, né? E isso traz um crescimento imenso. E é isso, manter a saúde, tanto física e mental, acho que isso é importante para todos. E não ter pressa. Acho que Sim. tudo acontece no tempo que tem que acontecer. Viver a paixão e trabalhar nela, né? E o resto Exata, acontece. exatamente. Pô, Bárbara, eu queria agradecer. Muito bom esse bate-papo, contando um pouco da sua história, do seu trajeto e das suas próximas missões. Agradecer demais. Eu queria deixar esse espaço para você agradecer quem você quiser, amigos, etc. Sim, eu, em primeiro lugar, né, agradecer aí ao meu treinador, ao Brian Cidade, que está comigo já nesse tempo aí do bodybuilder, desde 2019,
2022, desculpa, me acompanhando, me auxiliando todos os dias aí. Ao Julinho Dance Hall, que é a pessoa que me ajuda nas coreografias, né? É um amigão que está sempre aí me dá um suporte, tanto emocional, além das coreografias, é meu coach de desenvolvimento, meu coach mental, me ajuda, me desafia, me bota para pensar, né, nas coisas. E é um super amigão que está sempre aí disponível para mim. A minha mãe maravilhosa, que sem ela, com certeza, não seria nada possível, porque ela acorda às 5 da manhã para fazer meu café, faz as minhas marmitas, é uma pessoa que está sempre torcendo por mim, que olha todas as minhas concorrentes, que curte o fisiculturismo comigo, que chora, que olha, essa vive o bodybuilder junto comigo, sabe? E está sempre me dando um suporte que é fundamental. Se eu trabalho tanto, é graças a ela que me dá esse suporte aí todos os dias, né? E eu acho que é também muito importante agradecer. E agradeço a Farmatuia, que é a farmácia de manipulação que está me dando suporte nesses últimos anos aí. A Fabi Oliveira, que me ajuda com os biquínis. A loja Wizen, que faz as camisetas para eu poder vender, para ir para esses campeonatos. Os meninos aqui no Rio Grande do Sul sempre me dão uma força. Aos meus alunos, que são maravilhosos, que me ajudam, que às vezes entendem meu mau humor quando estou em preparação, que compram também as minhas coisas, que me ajudam, que, olha, esses meus alunos aí são fantásticos. Já me ajudaram com passagem, sem palavras, né? E eu tenho muita gente para agradecer às vezes a gente acaba esquecendo de alguém, mas principalmente essas pessoas, né? Que eu tenho que agradecer, que estão comigo aí nesse momento. E eu quero deixar meu muito obrigado a você por esse convite maravilhoso, por estar aqui conversando com a galera, e mostrando um pouquinho mais aí da minha história e desses acontecimentos no fisiculturismo, né? Espero que vocês sigam a gente, que continue fazendo sucesso aqui o teu canal. E muito obrigada por essa oportunidade. É isso aí, a gente se fala sempre que puder. Obrigado, Bárbara. Bom almoço e bom final de semana. Valeu. Para você também. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.